Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do livro Tão Certo Quanto o Amanhecer, que é o terceiro livro da trilogia A Marca do Leão, da autora Francine Rivers. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, um livro, qualquer outra coisa, utilize o meu link que está aqui na descrição e você vai contribuir para o crescimento do canal de uma forma indireta, sem precisar pagar nada mais por isso. Como eu já disse, Tão Certo Quanto o Amanhecer é o terceiro livro da trilogia A Marca do Leão e ele encerra a trilogia, não é? Porque é o terceiro livro. Então, a história do terceiro livro ela vai focar no Atreus, que é ele que está aqui na capa. A história do terceiro livro ocorre em paralelo com a história do segundo livro. Então, a história começa quando a Radassa ela está ali para ser jogada aos leões. Então, e aí o Atreus vai visitá-la antes dela ser morta. E ela conta pra ele que ela deixou o filho dele, que ele teve com a Júlia, com o apóstolo João, e o apóstolo João entregou a uma jovem viúva, a jovem viúva Rispa. Vou tentar ao máximo não dar spoilers, mas ao longo dos três livros, ao longo da trilogia, nós vimos a redenção, o arrependimento de muitos personagens queridos, mas eu acredito que no terceiro livro ela poderia ter sido um pouco mais sucinta. A Francine Rivers poderia ter sido um pouco mais sucinta em relação aos personagens e em relação à história. Antes de fazer a leitura do livro, eu li algumas críticas em relação a alguns fatos ocorridos na história, mas eu acredito que existe aquele tipo de pessoa que precisa que algo grandioso aconteça ou que precisa ver para crer, para que ocorra o arrependimento e essa pessoa se entregue verdadeiramente a Cristo. Então, eu acredito que alguns personagens aqui isso pode ter acontecido, mas eu não vejo isso como um ponto ruim da história. Eu acredito que essas coisas realmente levam tempo e pode realmente acontecer uma coisa que dá assim um estalo na pessoa e ela toma uma decisão. A gente não pode esquecer que a semente ela foi plantada antes e ao longo da caminhada ela foi germinando e aí ela teve aquele grande acontecimento que a pessoa tomou a sua decisão. Mas eu não acredito que tenha sido assim uma coisa rápida, como algumas pessoas disseram. Agora, falando um pouco do Atreus, nosso personagem principal, como eu já disse, ele descobriu que o filho dele estava com a viúva Rispa. Então ele vai começar essa saga de pegar o seu filho e querer voltar para a Germânia, para sua família, para as terras dele, porque depois de ter sofrido aquela grande decepção com a Júlia, não fazia mais sentido para ele ficar ali, ele estava se sentindo preso apesar de ser livre. Ao longo da caminhada do Atreus até chegar à Germânia, o Senhor coloca muitas pessoas na vida dele para ajudá-lo de uma forma muito espontânea, mas o Atreus ele continua sendo um personagem muito teimoso, isso me irritou algumas vezes ao longo da leitura. Aliás, a Francine Rivers adora escrever personagens cabeça dura. Gostei muito do desfecho, foi muito bem feito, mas eu acredito que essa história todinha aqui poderia ser resumida e colocada lá em uma parte, porque ela divide os livros dela em parte 1, parte 2 e cada parte tem um título. Então ela poderia ter colocado essa história como uma parte do livro 2 e não ter escrito um outro livro tão um pouco maçante assim pra mim, na minha opinião. Eu acredito que ela poderia ter resumido um pouco mais a história. Então é isso, pessoal, é um bom livro, uma boa leitura, excelente fechamento da trilogia, mas eu acredito que a autora poderia ter sido um pouco mais sucinta. Mas isso não faz com que a história seja uma história ruim. Muito pelo contrário, é muito boa. Eu gostei muito de ter lido a trilogia A Marca do Leão, da autora Francine Rivers. Mas, como eu já contei aqui pra vocês, o meu livro favorito da autora Francine Rivers é Amor de Redenção. E se você não viu o vídeo onde eu falo sobre Amor de Redenção, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir o vídeo. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse. Tchau!